Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. Eu vou ler apenas um versículo, mas nós vamos discorrer, se assim Deus nos der graça e permitir, no capítulo 28, de 1 a 15, capítulo 29, de 1 a 39, e capítulo 30, de 1 a 22. É um desafio, mas até a meia-noite a gente consegue vencer esse desafio. Capítulo 29, versículo 25. Vamos tomar esse versículo como base. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Vou repetir a leitura. 29, versículo 25. Está certa a leitura? Não? Será que eu peguei o texto contrário? Alguém me ajude aí, ver se encontra essa referência. Ah, tá bom. Tá certo. É que eu não coloquei a parte B aqui. Então, 29, 25, parte B, né? Então, vou repetir a leitura. Por isso, Jacó disse a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Meus irmãos, na parte da manhã, vimos como Jacó enganou o próprio pai, que estava velho e cego, a fim de receber a bênção da primogenitura. A trapaça funcionou e ele recebeu a bênção de Isaac. Mas essa trapaça teve um preço caro. Jacó teve que fugir às pressas, porque seu irmão Esaú queria matá-lo. Vejam o capítulo 27 de Gênesis, os versículos 41 a 48. Acompanhe a leitura. 27, 41, diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Rebeca era boa para ouvir conversa assim, hein? Então, ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Olha, seu ódio era tão profundo que o pensamento de matar Jacó lhe confortava. 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, esse é o pensamento dela, fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste.
Então, olha agora o jeitinho humano aí, viu? Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. 46. Disse Rebeca a Isaque. Olha, aqui Rebeca tem um jeitinho todo especial de contar a história a Isaque. Ela chega para Isaque e diz assim: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. São as esposas de Saul, de Esaú. Lá no capítulo 26, nos versículos 34 e 35, Esaú casou com 2 etéias. E ela chega dizendo: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Vê que ela não contou nada da história de Esaú, que deseja matar Jacó. Só que esses 2 casamentos de Esaú tornaram-se em amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Então ela usa desse argumento para convencer Isaque a mandar Jacó para a casa do seu irmão, como ela planeja. Agora, o que eu acho interessante, lembre-se que terminamos a palestra de hoje de manhã, mostrando que, de fato, Isaque se arrependeu, ele percebeu que estava lutando contra a vontade do Senhor, e que o mais velho serviria, de fato, ao mais novo, e que abençoado ele estava e nada poderia mudar. E a evidência clara está aqui agora, desse reconhecimento, dessa mudança, desse entendimento. Foi assim que ele enfrentou os seus erros. 28, de 1 a 4. Isaque reconhece Jacó como verdadeiro herdeiro da aliança abraâmica, e ele concorda com a proposta de Rebeca. 28, de 1 a 4, diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Foi assim, meus irmãos, que Abraão fez com Isaque. A mesma recomendação foi para Isaque. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então, notem, como Isaque deixa de se concentrar no imediato e no material, para fazer alusões às bênçãos do pacto abraâmico. E ele faz isso porque ele reconhece Jacó agora como herdeiro do pacto abraâmico. Ele fala de Deus abençoando Isaque, Deus abençoando Jacó, ao invés de Isaque estar abençoando Jacó. Que o Todo-Poderoso te abençoe. Versículo 5: assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Jacó teve que deixar a casa de sua mãe querida e caminhar mais de 740 quilômetros para o território de Labão, que é
a terra de Harã, seu tio, irmão de sua mãe. Jacó é um fugitivo, anda sozinho, numa situação miserável. O que é que ele leva? Apenas o seu cajado. Nós vimos aqui na leitura devocional, quando ele se dirige a Deus, em reconhecimento que Deus realmente o engrandeceu. Ele disse: eu saí da minha casa levando apenas o meu cajado, e hoje tenho 2 bandos, de pessoas, de animais e tudo mais, né? Então, a situação miserável. E a jornada aparenta muitas dificuldades. No entanto, ele recebe uma promessa do Senhor. Assim que ele sai, ele recebe uma promessa do Senhor de proteção. Vejam os versículos de 11 a 15, 28, de 11 a 15. Isso aconteceu assim que ele tinha saído da terra de Canaã, em direção a Harã. Versículo 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha, Deus chega lá para Abraão e diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Progressivamente a revelação já vem descortinando e apontando claramente para Cristo. Chega aqui agora em Jacó, ele diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele está aqui, Deus está aqui, confirmando as promessas de aliança feitas com Abraão. Então agora o Senhor explica a ele qual é o significado da escada que ele está vendo, a visão que ele está tendo em seu sonho. E o significado da escada está no versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei para onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Olha que coisa maravilhosa. E te farei voltar a esta terra. Te guardarei para onde quer que fores. O sentido da escada aqui é que aquele que governa tudo entre o céu e a terra promete para Jacó que não vai desampará-lo até cumprir eu aquilo que te hei referido. No Novo Testamento, a escada é revelada como sendo Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 47 a 51. Mas aqui é uma garantia de proteção. Então, aquele que governa tudo entre o céu e a terra, garante essa proteção a Jacó. E todas as bênçãos advêm de Cristo. E é por isso que, progressivamente, lá no Novo Testamento, a gente vai entender claramente que essa escada é Cristo. Lá em João 1, 47 a 51. Muito bem, então Jacó agora tem uma promessa de garantia de proteção do Senhor para onde quer que ele vá. Eu sou contigo, eu vou te guardar, eu vou te proteger, e eu vou te trazer a esta terra. Então ele segue sua jornada para Harã. E o que é que ele vai fazer em Harã? O que é que ele vai fazer em Harã? Buscar uma noiva para casar, como o servo de Abraão fez para Isaque. Então vejamos duas coisas, meus irmãos, nessa jornada de Jacó e no contexto dos seus problemas familiares.
Primeiro nós vamos ver os casamentos de Jacó, e depois vamos ver a família de Jacó. Vamos começar com os casamentos de Jacó. Agora vamos para o capítulo 29 e analisar os versículos de 1 a 30. Os casamentos de Jacó. Capítulo 29, versículo 1, diz assim: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olha, esse único versículo cobre toda a viagem perigosa. 1 mês de duração, 740 quilômetros caminhando. Esse versículo cobre toda a viagem. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Quando Jacó está perto do seu... Vejam o que acontece. Versículos 2 e 3, capítulo 29. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Isto é, para evitar que o poço ficasse cheio de areia, ou que a água fosse roubada. Então tinha uma pedra muito pesada. A água ali era uma preciosidade. Versículo 3: Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço. Isso só acontecia quando todos os rebanhos estivessem juntos em torno do poço. E aí os pastores se juntavam e removiam essa pesada pedra. Davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Então agora vejam o que acontece quando Jacó chega no poço. Os versículos de 4 a 6. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Jacó não sabe que já chegou ao seu destino. Responderam: somos de Harã. Quer dizer que já estou em Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Eles disseram: olha, a filha de Labão vem vindo aí com as ovelhas. O começo dessa história traz à memória de Jacó a história do casamento de sua mãe, Rebeca. Lembram que Abraão enviou seu servo de confiança de volta a Harã para encontrar uma esposa para Isaac? O Senhor o levou diretamente para o poço, onde alguns pastores também davam água aos seus rebanhos. Chegando ao poço, o servo de Abraão orou fervorosamente. Enquanto orava, Deus trouxe Rebeca ao seu encontro. Está lá, Gênesis 24, de 12 a 15. É provável que o Senhor tenha conduzido Jacó a exatamente o mesmo poço, com uma diferença aqui do servo de Abraão. Jacó não ora ao Senhor pedindo que o guie, nem lhe agradece por levá-lo diretamente aos seus parentes. Em vez disso, parece que Jacó, mais uma vez, deseja tomar o assunto em suas próprias mãos. Então, logo os pastores lhe dão o aviso que Raquel, a filha de Labão, está chegando com as ovelhas, Jacó tenta despachar os pastores para os campos, a apacentar as ovelhas. Vejam os versículos de 7 a 13. Então lhes disse, Jacó aí se dirige aos pastores: olha, rapaz, é pleno dia,
não é tempo, isto é, não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Ainda há muito tempo para as ovelhas comer, vocês estão aí na maior tranquilidade. Jacó quer conversar a sós com a moça que lhe atraiu a atenção, e os pastores preguiçosamente não querem ir apacentar as ovelhas. E eles disseram o seguinte: não podemos, responderam eles, enquanto não se juntarem todos os rebanhos. Era uma convenção, né? Só abrir a boca do poço quando todos os rebanhos estivessem ali. E seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Há um acordo comunitário de abrir o poço quando todos estivessem presentes, evitando o prejuízo individual de alguns dos pastores. Versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Percebam, antes foi a mãe de Jacó, Rebeca, que apareceu do nada no poço. Agora é sua prima, Raquel, que aparece do nada no poço. Isso não é direção de Deus? Deus não está conduzindo todo o processo? É desejo do Senhor. É desejo do Senhor que os seus filhos, os filhos da aliança, se casem somente com os herdeiros pactuais. E isso se estende do Antigo ao Novo Testamento. A providência de Deus estava dirigindo a vida de Jacó, mas ele não agradece ao Senhor por conduzi-lo até a família de seu tio. Mais uma vez, Jacó faz as coisas a seu próprio modo. Vejam os versículos 10 a 13, como ele era impetuoso, no agir, e desconsiderava a ação de Deus. Os versículos de 10 a 13. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, sozinho. Ele quer impressionar Raquel, contrariando o costume de esperar por todos os rebanhos, e deu de beber ao rebanho de Labão, o irmão de sua mãe. O inverso do servo de Abraão, onde Rebeca é quem dá água aos camelos. Versículo 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Olha, meus irmãos, uma observação interessante. Este é o único lugar na narrativa bíblica onde lemos sobre um homem beijando uma mulher que não é sua esposa ou mãe. Provavelmente Jacó fez isso devido à emoção de chegar ao seu destino e encontrar os seus familiares. E foi um beijo cordial. Mas é a única narrativa, ainda assim. Aí, versículo 12. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai, semelhante ao que Rebeca fez antes dela. É um déjà vu aqui, né, da história, é um replay. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, provavelmente recordando-se dos valiosos presentes do servo de Abraão. Ele correu novamente ao poço para encontrar Jacó, mas ele tem uma decepção. Jacó não tem camelos, Jacó não está carregando presentes, Jacó veio somente com as roupas do couro. Mesmo assim, Labão abraçou, beijou e o levou para casa. Chegando em casa, Labão naturalmente quer saber por que Jacó está sozinho e extremamente pobre. E diz assim o finalzinho do versículo 13. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Aí vem a pergunta: quais acontecimentos?
Resposta: o que ele contou? Os acontecimentos de como ele enganou o pai cego pela bênção do primogênito. Como a sua mãe ouviu que Esaú queria matá-lo e mandou que ele fugisse para a casa de Labão, seu irmão. E como seu pai lhe disse: toma lá por esposa uma das filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Ao ouvir a história de Jacó, vejam o que Labão diz, versículo 14, parte A. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. Essas palavras nos recordam a exclamação de Adão, quando vê Eva pela primeira vez. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, está lá em Gênesis 2, 23. As palavras de Labão, de fato, és meu osso e minha carne, parecem implicar mais do que simplesmente ele dizer: verdadeiramente és meu sobrinho. Parece que vai além, meus irmãos. Labão parece estar dizendo: nós dois somos farinha do mesmo saco. Ambos somos ávidos por mais riquezas. Somos ambiciosos. Ambos estamos dispostos a enganar para enriquecermos. Seja como for, Labão convida Jacó para que fique. Esse é o início do cumprimento das promessas de Deus feita a ele em Betel. Eu serei contigo, eu cuidarei de você. Mas Jacó precisa crescer na fé. Ele precisa parar de confiar em si mesmo. E Deus vai tratá-lo através de Labão. Depois de observá-lo por um mês, Labão sabe que Jacó é um trabalhador eficiente. Sabe também que ele está apaixonado por Raquel, sua filha mais moça. Mas Jacó não tem dinheiro para pagar o dote, o preço da noiva, que era exigido naquela cultura. E vejam o que Labão astuciosamente diz a Jacó. Versículo 15, capítulo 29. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irá servir-me de graça? Olha que tio bondoso, que tio maravilhoso, irá servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Labão sabia que Jacó estava demasiadamente à sua mercê, sua relação, e ele aproveita esse fato, viu? Ele vai reduzir Jacó a um humilde operário sob contrato. Sua relação pelos próximos 20 anos é a de um senhor opressor sobre um servo contratado, quitando o preço de uma noiva, não de um tio ajudando ao seu sobrinho necessitado. Antes que Jacó possa declarar qual é o seu salário, porque ele perguntou: você não vai trabalhar de graça para mim, né? Diga, qual é o teu salário? Antes que Jacó declare qual é o seu salário, vejam o que o narrador diz nos versículos 16 e 17. Estamos na expectativa aqui de saber qual será o salário de Jacó, mas o narrador cria uma expectativa maior ainda, inserindo os versículos 16 e 17. Diz assim: ora, Labão tinha duas filhas, Lia, o nome de Lia significa vaca, a mais velha, e Raquel significa ovelha, a mais moça. Isso mostra como Labão trata as filhas, como animais e mercadorias, que os pastores usam para barganha e comércio.
Mais tarde, Lia e Raquel usam uma linguagem comercial para descrever como interpretaram o tratamento de seu pai. Em Gênesis 31, versículo 15, elas dizem assim: não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Moeda de barganha, de troca. Era assim que ele tratava as filhas. Versículo 17. Olha o detalhe aqui, é maravilhoso, meus irmãos, esse texto. Lia tinha os olhos baços, não tinha brilho, igual o olho de peixe morto, não reluzia. E o oriental gosta que os olhos da mulher sejam vívidos, que brilhem. E por isso a maquiagem para os olhos é usada desde os tempos mais remotos. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante, uma palmeira. Talvez hoje pudéssemos dizer que Lia era desgraciosa, ao passo em que Raquel era bela, belíssima. O conflito entre as duas irmãs evoca seu passado com Esaú. Olha, meus irmãos, o passado, quando não redimido, ele nos persegue. Ele vai ao nosso encalço, mais cedo ou mais tarde. O conflito entre essas duas irmãs evoca o seu passado com Esaú, que parece alcançá-lo para executar sua vingança. Por qual dessas Jacó escolheria trabalhar? Pela desgraciosa Lia ou pela formosa Raquel? Notem, Jacó tem que escolher, mas ele não pediu um sinal a Deus, como o servo de Abraão fez para ter a certeza de que o Senhor escolheu a esposa certa para Isaque. Jacó é atraído pela beleza de Raquel. Versículo 18, parte A, diz assim: Jacó amava Raquel. 18, parte B, por isso ele propõe: 7 anos te servirei. Qual é o teu salário? Olha a resposta aqui. Qual é o teu salário? Ele amava Raquel, e Labão percebeu que ele amava Raquel. E disse: você vai trabalhar de graça para mim? Aí ele diz: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Por que servir 7 anos? Lembre-se que Jacó é um fugitivo. Ele não tem ouro ou prata para pagar o dote da noiva. Esses anos de trabalho se referem ao pagamento do dote ao pai da noiva. Labão concorda imediatamente no versículo 19, diz: fechado. Para Labão essa era uma situação muito vantajosa, porque ele conserva o serviço de sua própria filha por mais 7 anos, além de ganhar o serviço de Jacó também por mais 7 anos. Por 7 anos. Versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando Jacó cumpriu os 7 anos, parece que Labão esqueceu do acordo. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Isso aqui sugere fortemente que Labão estava resistindo, extorquindo tanto quanto podia de Jacó. Deu uma de doido, esqueceu. Jacó está contando os dias no dedo. E ele esqueceu, e Jacó vai lá: que é isso, rapaz? Chegou a hora, venceu o prazo. Tudo bem, em resposta,
Labão reuniu todas as pessoas do lugar e deu uma festa, um banquete regado com muita bebida. Assim diz o versículo 22. Deixe-me explicar uma coisa importante, preste atenção nisso. Normalmente o casamento tinha a leitura do contrato de casamento. O casamento tinha a leitura do contrato de casamento e uma farta refeição, da qual participavam as duas famílias e os vizinhos. A celebração do casamento dava-se da seguinte maneira: a celebração do primeiro dia se encerrava com o noivo envolvendo a noiva com o seu manto, ao passo que ela permanecia coberta com um véu por toda a cerimônia. Nesse instante, o noivo levava a noiva para o quarto, ou a câmara nupcial, onde o casamento era consumado. No entanto, as festividades e a celebração perduravam uma semana inteira. Agora vejam a sagacidade de Labão, versículo 23. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Jacó não percebe a troca de modo nenhum, e isso por 3 razões. Primeira, a noiva está com o véu. Durante toda a cerimônia, a noiva está lá sentadinha no cantinho com o véu. Segunda, a noite é escura. Terceira, provavelmente o noivo estava embriagado. Jacó não estava no controle das suas faculdades em sua noite de núpcias. Situação muito parecida com a de Ló e suas filhas, lá em Gênesis 19, 32 a 36. Então, voltemos às núpcias de Jacó. Como reagirá Jacó a essa fraude cruel? Vai se divorciar de Lia e exigir Raquel imediatamente? O narrador nos mantém em suspense nesse ponto, ao inserir mais um versículo, versículo 24. Olha, sabemos que ele foi para o seu quarto com Lia. E agora estamos na expectativa, o que é que vai acontecer? Aí o narrador insere um versículo, versículo 24. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Então, naquela cultura, o pai da noiva deveria conceder o dote à filha. Dote que poderia ser dinheiro, roupa ou servas. Labão dá a Lia a sua serva Zilpa. Rebeca, diferentemente em seu dote, recebeu sua ama e várias moças. Está lá em Gênesis 24, 59 a 60. A 61, melhor dizendo. Então vejam, o fato de Labão dar apenas uma serva pode ser uma indicação da sua natureza gananciosa. Seja como for, pelos 7 anos de serviço de Jacó, Labão fez um bom dinheiro com a simplória Lia. Talvez haja dinheiro a ser ganho da mesma fonte. O narrador volta imediatamente para Jacó, versículo 25. Ao amanhecer, só ao amanhecer, viu que era Lia. Aqui podemos imaginar o choque de Jacó, meus irmãos. Jacó, que enganou o próprio pai cego, agora descobre que a sua esposa tem olhos baços. O enganador
foi enganado. É sempre assim. Com a mesma trapaça que usou para enganar o pai. Jacó tinha fingido seu irmão mais velho de Esaú, e o embuste funcionou, porque Isaac era cego e tinha bebido o vinho. Lia agora tinha fingido ser a irmã mais moça, fingindo ser Raquel, e a fraude funcionou, porque Jacó estava cego na noite escura e tinha bebido o vinho. Como Jacó tirara vantagem da cegueira de seu pai, a fim de enganá-lo, assim Labão usou o véu da noite para enganar Jacó. Essa é a lei da reciprocidade. Como Jacó enganou o pai com referência à visão óptica, por ela será enganado. Jacó sabe que foi Labão quem promoveu essa manobra e o confronta imediatamente. Veja agora todo o verso 25. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão. Ele sai muito irritado ali daquela tenda, meu amigo, e vai confrontar Labão. Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Meus irmãos, esta é a mesma palavra que Esaú usou para descrever o engano de Jacó, lá em Gênesis 27, 36. Qual é a reação do Labão? Ele nem pisca. Tudo planejado, meus irmãos. Tudo premeditado. Vejam o que ele diz no versículo 26. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se-á a mais nova antes da primogênita. Em outras palavras, ele estava dizendo: você, Jacó, o mais moço, pode ter tomado a bênção do primogênito Esaú. Mas na nossa terra não colocamos o mais moço à frente do primogênito. Labão não poderia ter falado isso desde o começo? Desde a hora que fez o acordo? Que pode fazer Jacó? Ao protestar indignado contra Jacó irrefletidamente condena a si mesmo. Olha, pancada. Ele enganou o pai Isaque para que lhe desse a bênção do primogênito. Agora Labão o enganou, fazendo casar-se com a primogênita Lia. Jacó achou no tio Labão um adversário à altura. Mas Labão vem com um plano engenhoso, pelo qual ambos podem conseguir o que querem. Vejam a proposta de Labão agora para Jacó. Na maior tranquilidade ele faz essa proposta. Versículo 27. Decorrido a semana desta, semana de festas nupciais, né? Decorrida essa semana, dar-te-emos também a outra. Não, fica tranquilo, Jacó. Deixa passar a semana de festa e dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Perceba que Jacó não teve que esperar 7 anos para casar com Raquel. Em outras palavras, ele está dizendo assim: complete a semana do casamento com Lia, depois pode se casar com Raquel, em troca de me servir por mais 7 anos. Então, na semana seguinte, ele recebeu Raquel por esposa, em troca de mais 7 anos de trabalho nos rebanhos de Labão. Agora o texto diz assim, ó: dar-te-emos. O conchavo revela que a família confia que Jacó honrará o contrato.
Que fará Jacó? Concordará em servir ao tio ardiloso por mais 7 anos? Ele anseia voltar para a mãe, lembram? Ela dissera que a sua permanência com Labão, seu tio, seria apenas por alguns dias. Já se passaram 7 anos e agora Labão exige mais 7. Que fará Jacó? Ele não tem muita escolha. Jacó admite a derrota para o tio espertalhão e aceita a sua oferta exorbitante. Vejam os versículos 28 a 30. Acompanhe a leitura, por favor. Concordou Jacó com a proposta de Labão, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E todos foram felizes para sempre. Isso aqui, meus irmãos, só em sonhos, esse finalzinho. Para Jacó, esses anos não se passaram como poucos dias. São 7 anos longos e dificultosos. Ele agora tem Labão como seu sogro, um sogro que é seu adversário, tem 2 esposas e suas servas brigando entre si. 2 semanas atrás, Jacó era um homem solteiro. Isso é um reviravolta muito grande. 2 semanas ele é um homem solteiro, agora é casado e há tensão constante na sua família. Irmãos, uma coisa é esperar 7 anos solteiro, que foi a primeira espera. Outra é esperar 7 anos com 2 esposas, uma bonita e outra menos bonita, por assim dizer, brigando entre si dentro da mesma casa. Jacó, por meio de uma ação enganosa, foi conduzido a uma vida familiar tumultuada, que lhe traria muitos dissabores. Ele teria que viver com conflitos e ciúmes debaixo de seu teto, não por uma escolha voluntária que ele próprio fizesse, mas como consequência do engano e decisões de Labão. Evidentemente que a sua responsabilidade não pode ser de toda excluída, pois poderia ter sido tomado somente a Lia por esposa. Mas seu coração estava ligado ao de Raquel desde o primeiro dia que a avistara. Ele consentiu em viver em poligamia, violando o mandado do Senhor que o homem seja marido de uma só esposa, e desta forma não poderia ter uma vida sossegada e feliz. Ele viria a se enredar ainda mais neste pecado, por influência e sugestão das próprias esposas, pois como Sara fizera com Abraão em relação a Agar, elas, as esposas de Jacó, o levaram a gerar filhos para si, através das suas próprias servas, Bila e Zilpa. Jacó fez confusão da própria vida. Parece que o Senhor esqueceu dele. Aí vem a pergunta: onde está o Senhor que havia prometido lhe guardar, lhe dar uma descendência tão numerosa como o pó da terra? Irmão, pode parecer que o Senhor esteja ausente, mas na realidade está operando mediante um embuste, um engano de Labão, para cumprir a sua promessa de dar a Jacó uma descendência inumerável. Porque agora Jacó tem 2 esposas e cada uma delas tem uma serva. No capítulo 31, lemos que todas as 4 mulheres têm filhos de Jacó, filhos que se tornam as 12 tribos de Israel. Uma coisa que nos chama a atenção, né, na narrativa,
é que também o Senhor não estava ausente durante essas negociações sórdidas. Isso é fantástico, saber que o Senhor está controlando toda essa situação. Nós intentamos o mal e o Senhor intenta o bem através do nosso mal. Assim, meus irmãos, foram os casamentos de Jacó. Vejamos agora a família de Jacó, que será constituída desses casamentos. Versículo 31, 29 e 31, acompanha a leitura. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, isto é, não amada, Lia era odiada. A rejeição emocional de seu esposo também acarreta sua posição inferior dentro de casa. Em conformidade com o contrato, Jacó não podia divorciar-se dela. E o Senhor, vendo que ela era desprezada naquela casa, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha a esterilidade aqui, em voga novamente. A esposa desejada por Jacó era estéril. Isso era uma obra do Senhor. Deus está mostrando a Jacó que o futuro não será operado de acordo às maquinações humanas. Jacó precisa aprender que os seus planos não deram em nada. Ele havia planejado tomar Raquel como sua esposa, mas Deus pretendia que ele tivesse Lia. A ironia é evidente. O homem põe, Deus dispõe. A escolha do homem nem sempre reflete a escolha de Deus. Jacó esqueceu-se de consultar a vontade de Deus para a sua vida, como muitas vezes também o fazemos. Agora Jacó é confrontado pelo fato que Deus abençoa Lia, a primogênita, com filhos, mas não abençoa a mais moça Raquel. Além disso, Lia, a esposa desprezada, é quem testifica a fidelidade do Senhor. Vejam o versículo 32, 29 e 32. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Essa era a expectativa dela, da bichinha. Ela fazia tudo na expectativa humana também. Agora meu marido me amará por causa desse filho. Deus deu graciosamente o primogênito e a metade dos filhos à desprezada. Quando Lia dá o segundo filho, ela reconhece o Senhor novamente. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Então Lia tem um terceiro e um quarto filho, e vejam o que ela diz, versículos 34 e 35. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido. Ela continua com a esperança de ser a esposa amada, porque lhe deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi, a despeito de teu favor, a despeito de teu favor e as dádivas do Senhor, sua esperança não é concretizada. Ela precisa aprender a achar satisfação emocional unicamente na graça do Senhor. O Senhor também está trabalhando com Lia. Versículo 35. Porque nada disso fazia com que Jacó mudasse as suas emoções em relação a Lia, seus sentimentos em relação a Lia. Versículo 35. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá.
e cessou de dar à luz. Provavelmente Lia ficou infértil. A verdade é que agora as duas irmãs não podem ter filhos. Então elas passam a lutar via suas servas, Bila e Zilpa. Capítulo 30, versículo 1, olha aí. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. A reação de Raquel aqui se mostrou pecaminosa em vários sentidos. Ela teve inveja de sua irmã, porque esta podia ter filhos. Olha, irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa. Não existe paixão pior do que a inveja. Ela é a negação da providência. Ironicamente, Raquel tem ciúmes de uma irmã que se empenhava por um esposo que não a amava. Qual é a razão para ela ter ciúmes dessa irmã? Só a inveja. Ela se mostrou desesperada a ponto de cogitar a possibilidade de morte. Ainda que amada pelo seu esposo, ela não considera a vida digna de ser vivida sem filhos. Ironicamente, ela morre durante um parto. Gênesis 35, versículos 16 a 19. Aquilo que ela mais amava foi o que destruiu a sua vida. O seu ídolo destruiu, a matou. Além disso, ela buscou a solução do seu problema na capacidade humana, ao pedir a Jacó que lhe desse filhos, quando deveria pedir a Deus. É como diz Jeremias no capítulo 17, 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E isso pode ser claramente percebido na resposta de Jacó, capítulo 30, versículo 2, quando ela chega assim: dá-me filho, senão eu morro. Jacó diz, então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Eu sou Deus, por acaso? Eu posso fazer alguma coisa por você? Apesar da resposta de seu marido, ela continuou a procurar soluções humanas. Então ela deu a Jacó sua serva Bila, de modo que pudesse ter filhos. Deixa eu resumir aqui um pouco essa história, porque ela é longa. O resumo dos filhos de Jacó são os seguintes. Aqui eu estou me referindo aos filhos homens, que é o que a Bíblia narra. Os filhos de Jacó, nascidos de Lia, foram 6. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Os filhos de Jacó, nascidos através de Bila, a serva de Raquel, foram 12, Dan e Naftali. Os filhos de Jacó, nascidos através de Zilpa, serva de Lia, foram 2, Gade e Asser. Os filhos de Jacó, nascidos através de Raquel, foram 2, José e Benjamim. Deixe-me fazer uma aplicação. O que é interessante, se a gente tivesse tempo, é as manobras que cada uma dessas mulheres, Lia e Raquel, fazem para ter esses filhos através dessas servas. É sempre o jeitinho humano tentando ajudar a Deus. Mas eu quero fazer uma aplicação. Lia, a esposa desprezada e preterida, dá à luz aos antepassados de 2 importantes tribos de Israel, Judá e Levi. Moisés e Arão nasceram da tribo de Levi. O Senhor escolheria os levitas para o servirem no templo. Davi nasceria da tribo de Judá. O Senhor escolheria a linhagem dos reis da tribo de Judá. Enquanto Jacó escolhia Raquel, Deus escolheu que Lia seria o instrumento para a concretização de seus planos redentores, e ainda mais, que Jesus viria da linhagem dela por meio de Judá.
É importante destacar que Deus determinou trazer Jesus ao mundo pela linhagem de Jacó com Lia, a desprezada, através da tribo de Judá, e não através de Raquel, que era a sua favorita e amada. E ele faz isso não tanto para dar honra a Lia, mas para provavelmente destacar que Jesus viria de fato ao mundo para dar alegria aos contritos e desprezados, e estes teriam motivos para louvar a Deus. Ele é o Salvador dos humildes e quebrantados de coração. Ele abate ao que se exalta, mas dá graça ao que se humilha. Assim, o Espírito tomou Jacó quando deu as bênçãos proféticas às tribos de Israel antes de morrer no Egito, e profetizou que o cetro jamais se afastaria de Judá, numa referência clara ao governo eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, quando mais tarde Israel lesse essa história da trapaça de Labão e das escolhas erradas de Jacó, eles se conscientizariam de um ministério profundo. O seu Senhor soberano pode cumprir as suas promessas, até mesmo mediante os embustes e estratagemas humanos. Em Betel, o Senhor prometera a Jacó: a tua descendência será como o pó da terra. Com o nascimento de 8 filhos de Lia, 6 diretamente dela, e 2 da sua serva, que pode ser considerado naquele contexto como sendo de Lia, o Senhor começou a cumprir essa promessa. Quando Jacó se mudou para o Egito, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. 70. 7 vezes 10. 2 números perfeitos na Bíblia. 70 é o número pleno de pessoas, mas ainda não é como o pó da terra. Essa promessa de uma descendência como o pó da terra só se realizará finalmente por meio do descendente, que é Cristo. Judas enganou Jesus, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata e o traiu com um beijo. Os principais sacerdotes e o sinédrio usaram falsas testemunhas para condenarem Jesus. Pilatos, o representante de Roma, sabia que Jesus era inocente, contudo o entregou para ser crucificado. Mas Deus usou todos esses ardis para cumprir a sua promessa de que a descendência de Jacó seria tão numerosa como o pó da terra. Depois da sua ressurreição, Jesus enviou seus seguidores para fazerem discípulos de todas as nações, conforme mostra Mateus 28, 19. O resultado final dessa obra missionária está revelada lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículos 9 e 10. Povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, diante de Deus e do Cordeiro. Mediante Jesus Cristo, a descendência de Jacó será verdadeiramente como o pó da terra. A narrativa dos casamentos de Jacó nos fala, nos mostra que Deus jamais está ausente da problemática familiar da nossa vida. Quando os seres humanos maquinam e enganam uns aos outros, Deus está presente. De alguma maneira, o Senhor soberano cumprirá a sua promessa de que os descendentes de Jacó serão tão numerosos quanto o pó da terra. Sua graça é maior do que os nossos pecados, e seus propósitos não serão frustrados por estes. A Deus, pois, toda a glória.
Amém, amém, amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, Tu és Deus bondoso, maravilhoso, poderoso.